Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus. Mateus, no capítulo 7. Dos versículos 24 a 27. É um texto bastante conhecido do Evangelho. É uma lição já na conclusão do chamado Sermão do Monte. Então a gente está em Mateus no capítulo 7. A partir do versículo 24, a gente vai do 24 até o 27. À medida que encontrarem, peço para que se coloquem em pé. Mas esse momento da leitura da palavra, momento breve, mas muito importante. Diz assim o texto bíblico: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Oremos. Santo Deus, muito obrigada pela Tua palavra, Pai. Muito obrigada por esse tempo de convivência, juntos aqui te adorando, como família da fé. Muito obrigada, Pai Santo. Queremos pedir mesmo que o Senhor esteja preparando o nosso coração, para que possamos ouvir e que possamos compreender o que o Senhor tem para nós nessa noite. Pai Santo, nós também queremos pedir para a filha do Roque, a Regiane, Pai. Pedimos a Tua bênção, o Teu consolo, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja agindo sobre a vida dela, do seu marido, o André. Pedimos a Tua bênção, Pai. Eles precisam muito da Tua presença agora. E demais familiares, pedimos a Tua bênção, Pai. Que o Senhor esteja consolando, fortalecendo, sustentando esses familiares, no nome de Jesus. Inclusive, irmãos aqui da igreja que conviveram mais perto com o Roque. Pedimos a Tua bênção, Pai Santo, em nome de Jesus. E estamos aqui, Pai, com muita esperança na Tua palavra, para aprender mais do Senhor. Nessa mensagem que foi o próprio Senhor Jesus que deu e foi registrada para nós. Ensina-nos nessa noite. Como a gente viu, tem uma vitória aqui no texto. Uma pessoa que construiu a casa sobre a rocha, que significa praticar as Tuas palavras. Então, fale conosco, que a gente possa ter essa compreensão de como praticar esta palavra em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos e irmãs. Como foi dito, hoje é o último domingo do mês, o mês da família. Então nós vamos falar uma mensagem para a família. Mas sábado que vem tem mais, não é? Ainda há um sábado para a gente estar especificamente orando a Deus, buscando entendimento na Sua palavra, para fortalecer nossas famílias. E aí traga mais pessoas, tá? Sábado que vem, às 19h30. Participe com a gente. E a mensagem que eu trago, ela quer dar instrução para os pais, mas sem dúvidas também vai trazer instrução, conhecimento para os filhos. Porque a gente pensa, o que os pais desejam para os filhos? Eles querem que eles sejam vitoriosos na vida, não é isso? Não é isso que os pais querem? Deixa eu ver se é isso mesmo ou são só alguns, né? Isso, glória a Deus, amém. É isso mesmo. Que os filhos sejam
vitoriosos, vencedores. E aí eu gostaria de trazer para vocês duas expressões diferentes, que elas vão ajudando a gente ampliar o assunto. Vitoriosos e vencedores, em que sentido? Conforme o mundo quer ou conforme o Evangelho quer? Claro, eu sei, eu estou falando para cristãos. Claro que a gente escolheria a palavra Evangelho. Glória a Deus. Mas por que eu escolhi falar da palavra mundo? Porque eu quero trazer um outro conceito aqui para a gente poder ir aprofundando na reflexão. É que muitos pais se equivocam na luta pelo sucesso dos filhos. O que eu quis dizer, segundo o padrão do mundo, é que é aquilo que o ser humano natural consegue compreender como sucesso. Era isso que eu queria mostrar para vocês, uma diferença de significados. Quando a gente perguntar para uma pessoa que não tem comunhão com Deus, não busca a palavra do Senhor, se a gente fala assim, o que é ter sucesso na vida? Sabe o que geralmente vai ser respondido pela maioria das pessoas? Ah, é ter uma casa própria. Ah, é ter um carro próprio. Ah, é ter bens. Ah, é ter estabilidade financeira. Ah, é ser vitorioso na profissão. E aí acabou, gente. Que lista foi essa? De coisas passageiras, entendeu? Coisas passageiras. São importantes para o nosso tempo? São importantes, mas não devem ser tudo. Amém? Porque são coisas materiais e passageiras, como eu comentei. Mas a gente, como cristãos, a gente tem um discernimento que o Senhor dá para nós, que a vida tem algo além. A vida é também espiritual. E tudo que a gente tem precisa encontrar sentido na presença de Deus, nos planos do Senhor. Os bens que a gente tem e que não estão a serviço do Senhor, não foram consagrados ao Senhor, não foram entregues para honrar o Senhor, perderam sentido. Está dando para entender a diferença? Amém? Uns 4, né, pastor? Aí, ó, já empatei, já comecei com 4. Que Deus nos dê sabedoria para a gente entender que o sucesso na vida não está só nas coisas materiais, mas está naquilo que a gente conquistou no Senhor, em nome de Jesus. Não vivemos só das coisas passageiras, mas das coisas eternas também. Quando a gente fala de conquistas do mundo, quando alguém que ainda não tem o discernimento que vem do Senhor e fala, eu me lembrei de um outro texto bíblico que está lá na primeira carta escrita por Paulo aos Coríntios. No capítulo 1, ele diz assim, ó, versículo 19 e 21. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, o Senhor está nos incomodando assim, peraí, ajusta aí o significado das coisas, que nem tudo aquilo que o mundo diz que é vitória, é realmente vitória. Tem algo além, precisamos ir além. Então, esse texto que nós lemos vai nos ajudar a esclarecer essas coisas que são essenciais para a vida cristã vitoriosa, para a família cristã vitoriosa. É assim que eu quero para mim. E você? Amém? Amém. Em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o primeiro esclarecimento está muito visível para nós neste texto. As chuvas, os ventos, os transbordamentos vêm na vida das pessoas. Aqui a gente viu, veio na vida da pessoa que construiu sobre a rocha, veio na vida da pessoa que construiu sobre a areia. A diferença primeira que a gente vê foi o resultado, o que aconteceu com uma e o que aconteceu com a outra. Então há uma grande diferença de onde construir. Mas voltemos a falar aqui do que eu vou chamar de tempestade. Resumindo tudo isso que aconteceu, vamos chamar então diretamente de tempestade.
As tempestades, elas vêm na vida. Mas pensa comigo, ninguém quer tempestade. Ninguém quer ser abalado. Ninguém quer ser desafiado pelos desafios, então, da vida, que podem chegar para qualquer pessoa. E se a gente for olhar, muitas pessoas estão escolhendo um estilo de vida como se as tempestades estão erradas. Não pode ter tempestade. Tempestade é coisa ultrapassada. A gente poderia dizer isso? Ao pé da letra, não. Mas exatamente por ser algo da natureza, que o Senhor nos esclarece situações da vida. Vou até dar 2 exemplos aqui. Uma pessoa imaginar que, porque eu sou cristão, não tenho mais desafios na vida. Está errado. Porque sou cristão, eu nunca mais vou adoecer. Está errado. É ilusão pensar que vou usar uma outra expressão, né? Entre aspas, vacinado de tudo. Os desafios vêm para qualquer pessoa. Então, a gente precisa estar atento. E aí, eu não vou dar tanta ênfase numa questão, mas tem pessoas que estão interpretando que esforços naturais da vida são tempestades. Que esforços são esses, pastora? Preciso entender um pouquinho mais. Olha só. Ouvir choro de bebê, dar mamar, trocar fraldas, dar banho, acordar de madrugada para cuidar. É uma tempestade que eu preciso comprar um boneco, entende? Coisas naturais da vida, coisas naturais da vida. Se dedicar às pessoas é natural, todos nós precisamos de cuidados. De acordo com a idade, as coisas mudam, mas todos nós precisamos de cuidados. Então, a diferença agora aqui se a gente for concluir essa parte, quando se nega a realidade do ser humano, que tem limites, é que se criam tempestades, porque adoece emocionalmente. Aí precisa de tratamento, Assumir o ser humano, a vivência humana é amar o próximo como a si mesmo. E toda a família precisa deste amor. Todos nós precisamos, por exemplo, aprender a ouvir melhor uns aos outros. Precisamos aprender a compreender quais são as reais necessidades da família, da pessoa. Todos nós precisamos aprender a fortalecer no jeito de responder àquela necessidade. Precisamos ser bênção uns para os outros, ao invés de agir de forma negativa ao que a palavra de Deus nos diz. Eu vou lembrar aqui um texto, está na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 4, o versículo 29, tudo isso que eu falei agora, no jeito da gente se aperfeiçoar no cuidado uns com os outros, foi com base nesse versículo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Concluindo sobre esse texto, precisamos aperfeiçoar no interesse de compreender o que a outra pessoa realmente precisa, fortalecer nos cuidados, na dedicação. Tudo isso são expressões da vida com Deus em família. Amém? Em nome de Jesus, que Deus nos aperfeiçoe. Então é isso, tempestades existem. E a gente precisa estar fortalecidos na prática da palavra, para sermos família cristã vitoriosa. Mas o texto traz um segundo esclarecimento. Agora é ouvir as palavras do Senhor Jesus e as praticar. Primeira questão é dizer, a tempestade vem. E a segunda é ouvir a palavra do Senhor e praticar. É o segredo da vitória na vida.
O que seria ouvir as palavras de Jesus e praticar na família? É ter tempo com a palavra, irmãos e irmãs. É ler juntos a palavra. É estudar. É refletir sobre o seu significado. É deixar o Espírito Santo falar através da leitura bíblica. Através da reflexão da palavra. É fazer isso, irmãos e irmãs, no particular, mas na vida em família também, em grupo. Mas aí, irmãos e irmãs, para ouvir e praticar, precisamos também ter tempo de oração. É necessário o tempo de oração para sermos capacitados por Deus para colocarmos em prática a palavra. Me ajuda a praticar, me dá forças, me capacita. Precisamos desse tempo de oração para vencer a carne pelo Espírito Santo, para receber de Deus o poder, para viver a palavra. Precisamos orar em família. O que seria ouvir as palavras de Jesus e praticar na família? Levar a sério o que Deus está dizendo e praticar. Reconhecer que a palavra de Deus é a verdade. Edificar a casa é viver a palavra no dia a dia. É praticar, tomar decisões diariamente fundamentados na palavra. É isso que a gente viu no texto. A base, o fundamento, o alicerce precisa ser a palavra de Deus. O texto falou para nós de ouvir as palavras de Jesus e praticar. Dentre algumas das palavras de Jesus, eu vou mostrar para vocês 3, se não me falha a memória aqui. Claro que está no encerramento do Sermão da Montanha, e se você ler todo o Sermão da Montanha, você vai entender que Jesus está falando. Você ouviu, agora põe em prática. Mas o Senhor Jesus falou em outros momentos também, e eu quero lembrar algumas palavras desses outros momentos. Por isso que vai aparecer aqui palavras de outros momentos, mas essa está no Sermão do Monte. Olha só a primeira. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Muito importante, né? Essa palavra complementa o que a gente falou de sucesso no início. Ela veio para complementar. De novo, sobre coisas materiais e passageiras, coisas espirituais e eternas. Vamos dar mais um passo nesse assunto. O que pais e mães estão deixando para os seus filhos e filhas como herança? Estão orando e ensinando seus filhos a orarem? Estão orando com eles? Estão lendo a Bíblia juntos? Está ensinando a Bíblia em casa e ensinando a praticar? Estão guiando seus filhos e filhas a simplesmente estudarem, trabalharem e conquistarem coisas materiais? Ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Então é para a gente pensar aqui o que tem sido prioridade. Eu já disse que as coisas que a gente até listou aqui, casa, carro, é importante a gente ter um lugar fixo para morar, com certeza, entre outras coisas. Mas o principal é o tesouro no céu, porque essas outras coisas ficam. Não é isso mesmo? Essas outras coisas materiais ficam. A gente tem que ter sabedoria. Não é proibido ter bens materiais, mas estou dizendo se o bem espiritual, que é a vida com Deus, está sendo valorizada mais que as coisas materiais.
Outra palavra de Jesus que soma para nós nessa reflexão. Está logo no início do Evangelho, quando ele começa suas ações. Ele diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vou fazer perguntas aqui para você. Ninguém precisa responder em voz alta, mas é para te ajudar e me ajudar nas nossas reflexões da nossa vida com Deus. A primeira pergunta é: você já se arrependeu dos seus pecados? Você teve realmente conversão a Deus? Sua vida está entregue a Deus? Seu maior objetivo na vida é agradar ao Senhor? Isso todos nós precisamos responder para ver como anda a nossa vida com Deus. E depois de experimentarmos, os adultos, precisamos ensinar os nossos filhos a responderem positivamente essas perguntas. Amém? Essa experiência cada pessoa tem que ter, para não confundir o êxito material com o êxito espiritual. A nossa reflexão aqui da igreja, ela é espiritual. Outros tipos de reflexões a gente vai encontrar nas escolas, em cursos, formações profissionais. Esses outros lugares não vão fazer o que é nosso, de igreja. Agora aqui eu preciso falar para você o que é próprio da igreja, o espiritual. Irmãos e irmãs, pensa na salvação. Nós não teríamos recursos para comprar de Deus a salvação. Chegar para ele e falar assim: eu te pago pela minha vida. Com o quê? Se tudo é dele. Com o quê? Isso não existe. Pelo contrário, o Senhor que nos comprou do domínio do pecado pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Amém. Por isso que ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho, crede nas boas novas, há salvação em Cristo. Amém? Outra palavra importante da gente destacar agora, também está no Sermão da Montanha, olha só. Jesus disse assim: olha, irmãos, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai nosso que está no céu. Isso significa viver se consagrando a Deus, como foi cantado no louvor. Foi no início, do culto. Se consagrar a Deus. Me perdi no tempo aí. Uma pergunta também para a nossa reflexão, para a gente pensar como estamos com Deus. Realmente você tem buscado a vontade de Deus para a sua vida? Você tem buscado, olha o tema do ano, estar no centro da vontade de Deus? As perguntas aqui da mensagem, gente, eu trago para vocês, mas claro que elas são para mim também. Glória a Deus. Amém. Continuando a reflexão. Você tem negado suas vontades quando elas estão opostas ao que Deus quer para você? Você já aprendeu que é muito melhor viver a vontade de Deus do que a vontade da carne? Precisamos viver a vontade de Deus e não a nossa, a da nossa carne. E aos pais e mães, precisamos ensinar nossos filhos que é bem melhor viver a vontade de Deus do que as nossas próprias vontades. As nossas vontades, irmãos e irmãs, nos levariam para o céu? Nenhum agora, pastor. Olha lá, até chorou. Claro que não levaria, né? Isso mesmo, sabe as palavras, neném? Muito bem. Que vontade você tem vivido?
e o que temos ensinado para os nossos filhos. Quase indo para o encerramento, ó. Uma outra palavra do Senhor Jesus, que também está no Sermão da Montanha. Diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha o padrão que o Senhor Jesus colocou para nós de vida. Que tipo de vida que Ele espera de nós? Perfeição cristã. Olha o alvo que Ele coloca para nós, a direção que Ele coloca. John Wesley diz assim, esse texto que está em Mateus 5,48, se refere a toda a santidade que é descrita nos versículos anteriores. Tudo que o Senhor Jesus está apontando como prática da santidade, também foi cantado aqui no louvor. Santidade. Viver a palavra do Senhor Jesus é caminhar em santidade. E você deve lembrar que Wesley disse que a santidade é a própria religião, é o jeito de viver o cristianismo. Se somos cristãos, precisamos caminhar em santidade. Mesma coisa. Se não tem santidade, não está vivendo a fé cristã. Precisamos viver para Deus, para agradá-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo. Pais e mães, cada pai e mãe precisa viver em santidade e guiar os filhos e filhas numa vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Percebe a importância da santidade? O nosso desejo maior não é, quando tudo terminar aqui na terra, podemos ver o Senhor? Amém? Então, o que é necessário para a nossa vida? Santidade, santidade, para podermos ver o Senhor. Como está a sua prática da santidade? Você tem reconhecido o valor dela? Tem buscado em Deus a vida em santidade? Como se fosse uma leitura oposta, para esclarecer. Não se contamine com o mundo, com o pecado, com o domínio da carne. Está dando para entender a diferença, gente? Preciso que você entenda. Vou repetir. Não se contamine com o mundo, com o pecado, com o domínio da carne, porque o preço é muito caro. Santifique-se, entregando sua vida a Deus. Concluindo, como vimos, ouvir as palavras do Senhor e as praticar é o segredo da vitória na vida. Uma vez que tempestades vêm para todos, desafios vêm para todos, lutas diferentes, mas vêm, cada um tem as suas. Irmão e irmã, você pode dizer que está construindo sua vida em família fundamentada na rocha? Eu gostaria de falar para você, há uma outra tempestade que virá para todas as pessoas. E ela é conhecida também como juízo final, ou o dia do Senhor. Bem material nenhum garantirá vitória, mas sim a vida entregue a Deus. É profético, que está lá no Antigo Testamento, da tribo de Levi não ter terras e dizer, não tenho outro bem além de ti. Significava plena consagração. Olha o nome do hino que a gente cantou no início. Plena consagração que Deus espera de cada um de nós. Porque só Deus, por sua graça, que perdoa os nossos pecados e que fará a nossa vida permanecer diante dessa tempestade. De quem vai para o céu ou quem vai para o inferno.
Está percebendo a seriedade do assunto? Não podemos nos iludir com as coisas do presente. Não são bens, não são títulos, não são nem tempo de igreja. Eu vou todo domingo. Só domingo que você se alimenta espiritualmente? Falhou. Mas é uma vida entregue a Deus, de alguém que nasceu da água e do Espírito. É necessário o novo nascimento. É necessário ter experiências com Deus. É necessário ter real comunhão com Deus. Se ver dependente de Deus, essa é a nossa realidade. Reconhecer que sozinho nada poderia fazer e que o caminho da salvação é exclusividade de Cristo Jesus. Só Cristo pode nos dar a salvação. A pergunta que vem a nós. Eu te pergunto então, você nasceu de novo? Em João está escrito para nós, no Evangelho escrito por João, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você nasceu do Espírito Santo, tenha certeza dessa resposta. Se você não tem essa certeza, você precisa buscar a experiência. Todos que tiveram a experiência têm certeza que nasceu de novo. Porque é algo que só Deus pode fazer, e o que Deus faz é inconfundível. Amém, irmãos? Amém. Você realmente crê em Deus e entregou sua vida a Ele? Você só fará seu filho, filha, um seguidor de Cristo, se você realmente for um. Senão não virá de você a experiência. Mas pode vir. Como está a sua vida espiritual? O que você pode fazer hoje para aprofundar sua vida com Deus? O que você pode fazer hoje para aprofundar a vida espiritual na família, na sua família? Não perca tempo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje é o dia sobremodo oportuno para se tomar uma decisão e pôr em ordem a sua vida, e pôr em ordem a sua casa, para que haja salvação. Eu gostaria de te convidar, todos que conhecem esse refrão da música, Faz um Milagre em Mim, faça dessa parte da canção uma oração. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Amém.